Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Nossa, eu estou vendo nossa irmã Idalina, fazia muito tempo que eu não a via, né? Que bom que a senhora está conosco, Idalina, né? Muito bom vê-la aqui. Eu fiquei sabendo, eu acho que eu e a minha família, nós perdemos uma grande bênção, né? Fiquei sabendo do domingo passado. Parece que os talentos e os dons foram exercitados e colocados em ação, né? E parece que vocês tiveram um grande almoço, pelo menos as mães foram muito bem servidas, né? E eu fiquei sabendo aí que foi um almoço muito gostoso. Tinha até uniforme para os garçons, para os cozinheiros, né? E também a comida estava muito boa, né? Mas a gente, então, como vocês sabem, nós estivemos lá em Presidente Venceslau, lá de Presidente Prudente, né? Visitando os familiares da Keiko. Nós queremos agradecer aqueles que estiveram orando por nós. E nós tivemos um tempo muito abençoado no casamento do sobrinho da Keiko. Pudemos estar em família, né? Com os familiares da Keiko. Depois foi o primeiro encontro depois que eles perderam, né, o pai, mas foi um momento então muito gostoso, que nós pudemos dar muita risada juntos. As festas de casamento hoje são bem diferentes, né? Tem até dança lá, o pessoal dança. Eu não dancei porque eu não sei dançar, né? Mas o pessoal dança muito lá. Mas foi um momento muito, muito gostoso. Pudemos também assim, arejar um pouquinho, né? Olhar a natureza, sair do contexto aqui da cidade de São Paulo, e Deus nos abençoe. Então eu quero te agradecer, né? Cada um que esteve orando, e fiquei contente de saber que vocês tiveram uma boa festa no domingo passado e puderam então exercitar aquilo que nós estamos vendo, os dons. E também sobre os talentos, né, que foram colocados à disposição do Senhor, e de um para com os outros, né? E aí vocês puderam ter um grande tempo de comunhão. Hoje nós queremos estar dando um parêntese dentro dos dons, e queremos fazer mais uma vez uma reflexão sobre as mães. Como a Kira estava falando aqui, nós precisamos, a palavra de Deus diz também, né, que nós precisamos nos tornar como crianças para podermos experimentar as questões do reino de Deus. Então nós também precisamos, como crianças, né, estar atento para o que a mãe diz, as orientações dela. E como eu sempre faço, então, fazendo um paralelo, né, entre as mães, entre a pessoa de Deus, né? Que na verdade a mãe é aquela que Deus nos concedeu para ser a nossa primeira cuidadora, né? A primeira orientadora da nossa vida, e assim também Deus quer fazer nas nossas vidas até toda a eternidade, né? Ser aquele que nos dá conselhos, aquele que nos orienta. Então queremos fazer um paralelo hoje, vendo as nossas mães. Alguns aqui eu sei que já não as têm com vocês, outras tiveram, outras pessoas ainda têm, né? Uns tiveram a mãe mais tempo, outros com menos tempo. Alguns tiveram mães que criam no Senhor, né? Outras pessoas tiveram mães que talvez não crescem no Senhor, né? Eu sei que o contexto é diversificado aqui, mas tomando a mãe como referência daquilo que a palavra de Deus diz, daquilo que é a missão, né, de cada uma delas, nós queremos então fazer esse paralelo entre as mães e o nosso Papai do céu, né? Na verdade, às vezes nós ficamos perguntando como que Deus, né, como podemos ouvir a Deus, como nós podemos experimentar a Deus, como nós podemos sentir a Deus na nossa vida, né? Na verdade, essencialmente Deus, a palavra de Deus, né, a gente consegue ver que Deus fala conosco essencialmente de três maneiras, né? Eu já tenho falado outras vezes aqui. Deus fala através das coisas que Ele criou, né? Então, na natureza, né? De
tudo que está à nossa volta, de todo o universo, de todo o sistema solar, né? Então, quando nós paramos e começamos a contemplar tudo isso, nós podemos ouvir Deus, nós podemos reconhecer a Deus, ouvi-lo falando conosco, né? Lá em Romanos 1:20 fala que os atributos invisíveis de Deus, tanto a sua divindade, claramente, não é? Podem ser vistas naquilo que Ele criou, né? Então, tudo aquilo que está à nossa volta. Então, Deus fala através da natureza, Deus fala também através da sua palavra, né? Palavra de Deus, as Escrituras, esses livros que são reconhecidos como inspirados, soprados, dados por Deus, né? Então, o Senhor fala através da palavra, né? Toda a Escritura é inspirada, é soprada, é dada por Deus e útil, né? Para o ensino, para a repreensão, correção e educação da justiça, né? Então, as Escrituras, se a gente quer ouvir Deus falar, a gente pode contemplar a natureza, podemos voltar à palavra de Deus, lê-la, não é? Com os olhos, com a mente, com o coração, e com certeza Deus vai estar falando conosco. Uma outra maneira que essencialmente Deus fala conosco, e é a maior e mais, vamos dizer, incisiva, né? É que Deus fala através da pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, né? O Deus que fez gente como a gente, né? Veio a este mundo, passou o que nós passamos, e com intensidades muito maiores do que nós passamos muitas vezes, né? As lutas Ele passou. Então Jesus é a expressão máxima de Deus a nós, né? Então essencialmente Deus fala através da natureza, da palavra e também através da pessoa de Jesus Cristo. Mas Deus também fala, né? E se manifesta em nossas vidas através da nossa mãe. Deus fala. Parece não ser tão espiritual assim, né? Mas Deus fala, né? E se manifesta também a cada um de nós através, né, da vida da mãe, da nossa mãe, né? Ele se manifesta, Ele fala conosco, né? Então, fazendo esse paralelo entre a pessoa de Deus e a mãe que Deus nos concede, né? Então, nós vemos que Deus, a nossa mãe, né, primeiramente, ela nos aceita, né, e nos ama incondicionalmente, né? A palavra de Deus diz, né, que vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial sabe dar as coisas perfeitas para nós, né? Então, a nossa mãe, ela nos aceita e nos ama, ainda que a aceitação e o amor dela seja limitado e às vezes também deficiente, né? Mas ela nos ama, né? Para quem nós corremos para ser aceitos, né? Num relacionamento normal, num perfil de mãe normal também, né? E filho normal, a quem nós recorremos, né? Se temos uma mãe que ama o Senhor, que caminha com o Senhor, né, que quer o nosso bem, a gente vai sem dúvida para a nossa mãe, né? E quando nós somos menores, né, ainda mais nós dependemos dela, não é? E nós corremos porque nós sabemos que somos aceitos, nós somos amados, né, incondicionalmente, não porque nos fazemos merecedores desse amor ou merecedores dessa aceitação, mas simplesmente somos aceitos e somos amados porque somos filhos, né? Da mesma forma e de uma maneira muito ampla, muito maior, e de uma maneira muito mais perfeita, assim é Deus para conosco, né? Deus nos aceita não pelo que nós somos ou fazemos, né? Mas Deus nos aceita incondicionalmente, né? Romanos 5, 7, 8 diz assim que talvez morrer por uma pessoa justa, alguém se anime a morrer,
Mas morrer por uma pessoa que não merece, ninguém merece, né? Nós não morreríamos, né? Então o capítulo 5 de Romanos, versículo 7 fala: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Deus nos ama, ainda que nós sejamos rebeldes, ainda que nós rejeitemos o seu cuidado, a sua orientação, ainda que nós façamos as coisas contrárias à orientação melhor dele para as nossas vidas, ainda assim Deus continua nos aceitando, Deus continua nos amando, né? Deus continua ali pronto para dar um abraço na gente, né? Nós somos diferentes, não é mesmo, irmãos? Às vezes eu já disse aqui uma vez também, a gente alista, né, as pessoas que a gente gosta, e se uma pessoa, né, fez alguma coisa de errado comigo, eu risco aquela pessoa da minha lista, né? A tendência humana, né, o coração humano é assim, né? É muito interesseiro, é muito, não muito voltado para si mesmo, autossuficiente, prazeroso só, né? Então ele quer só para si. Então, quando alguém faz alguma coisa que nós não gostamos, nós automaticamente a tendência é de nós riscarmos da lista das nossas amizades ou das pessoas que eu gosto, né? Graças a Deus, o nosso Deus não é assim. E apesar de nós, e apesar das nossas ações muitas vezes serem contrárias a que Ele quer na nossa vida, que é o melhor, que é perfeito, mas mesmo assim nós muitas vezes rejeitamos, Ele ainda assim não nos rejeita, Ele ainda assim não nos abandona, Ele ainda assim não nos risca da sua lista de aceitação, né? O amor de Deus também é incondicional, aceitação e amor incondicional de Deus, né? Deus, as nossas mães nos amam, né? Eu já falei isso aqui uma vez, né? Às vezes o neném nasce todo feinho, todo amassadinho, né? E a mãe fala: ai, que lindo. Ou o filho faz isso, as mães têm que tomar cuidado, né? Às vezes está fazendo lá uma malcriação e fala: ai, que bonitinho, né? Então, as mães às vezes ficam, né, meio que hipnotizadas pelos filhos e amam os filhos como são, e eles sempre têm a razão. Temos que tomar cuidado com isso, né? Mas na verdade é esse amor, né? Agora, Deus faz isso de uma maneira muito perfeita. Ele tem toda a verdade, Ele tem todo o princípio de verdade para as nossas vidas, né? E Ele nos ama, sendo assim mesmo, Ele nos ama apesar de nós. Apesar de nós não aplicarmos aquilo que Ele tem de melhor para a nossa vida, né? Ele ainda assim continua nos amando, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não só nos ama apesar de nós, mas Ele provê um remédio para que nós podemos ser restaurados para vivermos plenamente a vontade dEle, boa, perfeita, na nossa vida. Ele não só nos aceita, mas Ele tem um amor ativo de fazer algo tão difícil para que nós pudéssemos ser restaurados para a verdade e para uma vida com Ele. É o amor de Deus por você e por mim, não é? Esse é o amor muitas vezes da mãe, mas o amor de Deus perfeito faz assim e se manifesta assim, né, na vida de todo aquele que se volta para Ele, né? Então, que gostoso sermos aceitos, né?
Onde que você gosta de ir visitar uma pessoa? Qual pessoa que você gosta de ir visitar? Não é aquela pessoa que você se sente à vontade, que você chega lá e fica à vontade lá, porque você sabe que a pessoa te aceita como você é, te conhece, não é? E você fica à vontade. E é assim que Deus quer que nós nos acheguemos a Ele, né? Sabendo que Ele nos aceita. Temos toda a liberdade de chegar na presença dEle e saber que não só isso, mas Ele nos ama muito intensamente, apesar de nós. Ele tem provido, não é, um meio para sermos restaurados nas nossas falhas, nos nossos pecados, nas nossas durezas de coração, né? E quando nós nos voltamos para Ele, nos livramos dessa condenação, né, que essas escolhas erradas muitas vezes trazem para a nossa vida, e então somos restaurados novamente e perdoados por Ele. Esse é o Deus que se manifesta na sua própria pessoa, sem dúvida, naquilo que Ele já tem feito em Cristo Jesus e pelo Espírito dEle, mas também Ele se manifesta através da nossa mãe, né, com aceitação e amor incondicional, ainda que falho, mas Ele se manifesta através das nossas mães. Um outro paralelo é que a mãe, ela sempre tem, e aí precisa também tomar cuidado, né? Sempre tem expectativas boas para com os seus filhos. Eu quero que meu filho seja um médico. Eu quero que meu filho seja um engenheiro. Eu quero que meu filho ganhe bastante dinheiro. Eu quero que meu filho, né, tenha uma família bonita, né? É claro, toda mãe deseja isso, né? Que os filhos sejam bem-sucedidos e caminhem bem naquilo que estiverem fazendo, né? Qual o pai que não se preocupa, né? O filho que está se preparando para o vestibular, né? Será que ele vai fazer a escolha certa? Será que esse é o caminho, né? Então, mas nós sempre temos aquela expectativa, e às vezes a gente quer até forçar um pouco para, filho, mas você vai escolher isso, né? Mas talvez os planos de Deus sejam maiores, né? Então a gente fica torcendo para que ele escolha certo, né? Dependendo do que ele escolha, onde a pastora Silmar estava falando, né? Independente do que o filho escolha, o mais importante é que ele caminhe com o Senhor, né? É verdade. Esse é o coração, né, do pai ou da mãe, né, que crê no Senhor, né? Então, mas sempre tem essa expectativa boa, né, de ver os filhos bem-sucedidos, né? Os pais batalham, né, trabalham, a mãe lá sempre por trás, sempre também batalhando, né, para dar condições para os filhos estudarem uma boa escola, né, ou fazerem bem, um bom estudo, para então poderem progredir na sua vida profissional, né? Então, expectativa sempre positiva. As nossas mães têm a respeito de nós, mas especialmente de Deus, né? Ele tem expectativas sempre boas, e não só boas, mas perfeitas para a nossa vida, né? E Ele então deseja que nós caminhemos nessa expectativa positiva dele. Aqui, na verdade, esse texto que nós vamos abrir em Apocalipse, capítulo 2, está falando do contexto de uma igreja, que não deixa de ser expectativa de Deus para cada um de nós também, né? Mas aqui nós vemos que Deus sempre tem expectativa positiva, né? Ele sempre vê as qualidades, né, dos seus filhos. Jesus sempre vê qualidade daqueles que Ele tem redimido, né? E aqui então, Apocalipse capítulo 2, versículo 2, nós vemos o Senhor, através das Escrituras, falando dessas qualidades dos crentes, né? Dos filhos de Deus que havia lá na igreja de Éfeso, né? Ele tem essa expectativa positiva também em relação aos crentes de Éfeso. Olha só o que fala Apocalipse 2:2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, né, o seu trabalho, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos
e não o são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Olha só que características tremendas da igreja de Éfeso, ou dos crentes, dos filhos de Deus aqui, Então eram pessoas que estavam sempre praticando, conheço as tuas obras, estava sempre trabalhando em nome e para o Senhor, tuas obras, os teus esforços, o teu labor, e tudo isso feito também com perseverança, não era simplesmente uma coisa assim que eles faziam um dia sim, um dia não, mas eles procuravam permanecer praticando boas obras com dedicação, perseverança, Eles eram pessoas também que não andavam e não aceitavam aqueles que praticavam o mal. Eles rejeitavam o mal nas suas vidas, E aí eles também discerniam aqueles que eram verdadeiramente, que falavam da parte de Deus, apóstolos, e aqueles que não falavam também da parte de Deus, e conseguiam discernir as coisas boas e ruins, as pessoas que falavam da parte de Deus e as pessoas que não falavam da parte de Deus. O versículo 10 mais uma vez fala, eles tinham perseverança, eles suportavam as provas por causa do nome de Jesus, e não se esmoreciam, Então, a mãe sempre vê as qualidades. Meu filho é inteligente, meu filho, ele é bom nisso, naquilo, Então ela sempre reconhece as qualidades. Às vezes nós, como humanos, até erramos, até exageramos, superestimamos os nossos filhos, mas na verdade a mãe sempre tem expectativas positivas, sempre vê qualidades, e Deus vê a sua vida, e Ele não fica procurando erro na sua vida, mas Ele vê as coisas boas que estão na tua vida, Ele vê as qualidades que você tem, Ele aprecia a sua dedicação, Ele aprecia a sua perseverança nele. E se nós fazemos as coisas assim para o Senhor, mais ainda a gente consegue alegrar o coração de Deus, Então lembre-se, aquele texto de Jeremias que fala, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, são pensamentos bons que eu tenho. Deus sempre tem pensamentos positivos a respeito de cada um de nós. Ele sempre tem expectativas boas para a sua vida, para aquilo que você é e vai vir a ser, Lembre-se sempre disso. Assim como nossa mãe sempre procura ter expectativas positivas de nós, Deus, muito mais, de uma maneira muito mais perfeita, tem a respeito de cada um de nós. Mas veja bem aqui, expectativa sempre positiva e ver as qualidades. Mas também a mãe sã, a mãe equilibrada, a mãe de Deus, ela também vê os desafios que tem na vida dos filhos, aquele filho é meio rebelde, aquele filho é meio desobediente, aquele filho é meio desregrado, E assim também a gente vê nesse texto aqui, que o Senhor não só vê as coisas positivas da igreja de Éfeso, mas o versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então aqui o Senhor, Ele, como a nossa mãe, vê os desafios, as dificuldades que os filhos têm, Nós, como eu sempre falo, nossos filhos são dois meninos,
mas cada um é diferente do outro. Saiu da mesma mãe e do mesmo pai, né? Mas tem características muito diferentes um do outro. Tem qualidades muito boas, tanto um como o outro, mas também tem dificuldades, né, distintas, né? E aqui a palavra fala: olha, lembra-te de onde caíste, né? Então o Senhor, Ele sempre nos chama, tem expectativa positiva sobre nós, mas Ele sempre nos chama a refletirmos sobre a nossa vida. Se estamos sendo bons filhos, né? Se estamos andando dentro daquilo que é dele, é verdade dele, é orientação dele, e ver se em algum momento a gente desconsiderou e não obedeceu ao Senhor, não é? Então Ele nos chama a tomar cuidado, a olhar da maneira como nós estamos andando, para que nós possamos então caminhar de uma maneira adequada, né, diante dele, né? E tem um último versículo aqui, dentro desse aspecto de expectativas positivas. Deus, através do apóstolo Paulo, ele tem uma expectativa certa, né? Filipenses 1,6 diz assim, ele diz assim, através do apóstolo Paulo, Filipenses 1,6, ele fala: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, né? Então, nossa mãe, ele vai ser bem sucedido, ele vai se dar bem na vida, né? Olha, ele tem dificuldade nisso, mas olha, filho, toma cuidado, né? Olha, filho, não é por aí, toma esse outro caminho que você sabe que é certo. Assim Deus também: olha, meu filho, vocês têm muitas qualidades, mas olha, cuidado com essas coisas, né, que te fazem fugir do primeiro amor ou fazem sair da minha vontade, né? Mas eu ainda assim, apesar desses desafios, dessas lutas que eu vejo na sua vida, que você tem que melhorar, né, eu estou bem certo, né, que eu vou completar a obra até a vinda de Cristo Jesus. E essa é a expectativa que nós temos, né, como pais de Deus para nós, de que Deus está fazendo uma obra na nossa vida. Mas uma coisa interessante que a gente precisa considerar aqui, que ele fala, olha, ele fala que nós devemos estar, então, lembrando de onde caímos e deixando essas obras, senão ele vai mover o lugar do teu candeeiro, né? Candeeiro onde ficavam aquelas luzes, né? Iluminação, e vai também então tirar essa luz, caso vocês não se arrependam, isso é, caso vocês não deixem os maus caminhos, caso vocês não deixem de se arrepender das práticas, né, que vocês sabem que são contrárias a de Deus. Então, Deus tem expectativas sempre positivas, vê as nossas qualidades, vê as dificuldades que nós temos. Ele nos orienta e Ele sempre está certo que vai estar trabalhando na nossa vida, mas Ele também nos dá a liberdade da escolha. Se nós escolhemos nos arrepender, isso é, reconhecer muitas vezes o nosso erro e voltar para o caminho dele, a luz dele está conosco. Mas se nós estamos caminhando e não nos arrependemos daquilo que a gente sabe que não é de Deus, não é? Então a luz de Deus, não é, deixa de brilhar e nós corremos sérios riscos, apesar de tê-lo na nossa vida, de andarmos no meio de trevas e sofrermos as consequências disso na nossa vida também. Então, amados irmãos, a nossa mãe é assim, tem expectativas sempre positivas, vê as qualidades, vê as dificuldades e sempre espera que nós nos voltemos para a verdade de Deus. Deus é assim também, Ele sempre espera que nós nos voltemos para o caminho dele, porque aí é assim,
né, uma vida bem-sucedida, uma vida de fato, né, plena, completa. Apesar de talvez, sei lá, se as questões exteriores, né, não parecerem tão bem, mas se a pessoa está fazendo aquilo que Deus tem, né, e quer, isso vai ser o melhor. E por último, então Deus deseja que os seus sempre sejam bem-sucedidos. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas é interessante que dentro não só das expectativas sempre positivas que Deus tem sobre nós, e dentro do desejo, né, que Deus tem sobre nós também para que sejamos bem-sucedidos, nós vemos que, eu tentei ver alguns textos, né, mas eu vejo assim que sempre tem uma escolha para que nós possamos fazer e assim então experimentarmos essa bênção de Deus de ser bem-sucedidos. Então Deus, Ele tem toda a expectativa. Deus deseja que a gente seja bem-sucedido, mas Ele dá a cada um de nós a oportunidade de escolher, né, que caminho que a gente quer tomar. E dependendo da nossa escolha, eu vou ser abençoado, e dependendo da nossa escolha, como eu disse, a luz de Deus muitas vezes é apagada sobre nossas vidas, e aí então corremos sério risco. Romanos 12:2, texto conhecido e que nós já temos utilizado mesmo no contexto dos dons, né? Olha só, é o que a nossa mãe sempre fala: olha, filho, cuidado com as más companhias, cuidado com o que esse pessoal está pensando aí fora. E eu fico cada vez mais de cabelo em pé no que o mundo está tentando estabelecer na mente, nos valores dos jovens de hoje, né? Seja a questão de opção sexual, seja a questão da sexualidade irresponsável, seja através das explorações, né, de menores, tantas coisas que o sistema do mundo está tentando apresentar para a gente e fazer disso uma coisa normal. E aí, diante desse contexto, a palavra diz: olha, não tome forma, né? Não vos conformeis com esses valores desse século, deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Deus deseja que nós sejamos bem-sucedidos experimentando boa, agradável e perfeita vontade dele. Mas Ele nos dá a escolha: ou nós nos conformamos com o mundo, ou não nos conformamos e transformamos a nossa mente com a palavra de Deus, né? Então podemos escolher ser bem-sucedidos escolhendo Deus, as orientações dele, ou não, né? E as consequências disso também. Efésios, e aí usando a própria mãe para ser instrumento de Deus para nos levar a ser bem-sucedidos. E eu acho que, eu sempre vejo que esse texto é um texto muito forte, tanto para os filhos como para as mães, né? Efésios capítulo 6, que é um texto conhecido também, fala: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E olha, veja bem: para que te vá bem, né? E sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, né? Então nós vemos aqui que Deus deseja que os seus sejam bem-sucedidos, mas então Ele dá os pais como primeiro cuidador, como eu disse, né? A mãe como a primeira cuidadora, a mãe como a primeira instrutora, né?
desses pequenos. Dá esse privilégio às mães, né? Mais do que os filhos, eles precisam considerar a sua mãe. Eles precisam não só considerar o que ela fala, mas eles precisam honrar, colocar na posição de honra, né? De respeito, né? E eles precisam também obedecer, né? Obedecer à sua mãe. Honra teu pai e tua mãe, né? Que é o primeiro mandamento com promessa. E aí fala para que te vá bem e para que seja de longa vida sobre a terra, né? Então, para experimentarmos essa bênção de Deus e sermos bem-sucedidos na nossa vida, precisamos nos submeter a Deus e honrar a Deus. E esse texto também fala que nós precisamos honrar e obedecer aos nossos pais, para que então também a gente possa ser abençoado. Mais uma vez, eu coloco essa questão do nosso relacionamento com os nossos pais, com a nossa mãe, como é importante nós não deixarmos que nenhum ressentimento, que nenhuma mágoa tome lugar no nosso coração, especialmente com os nossos pais, com a nossa mãe. Porque no momento em que a gente faz isso, nós rejeitamos a autoridade da mãe, que foi colocada como a primeira cuidadora, instrutora para nós, e nós rejeitamos muitas vezes também, e temos dificuldade de aceitar a autoridade do Pai Celestial. Então é sempre importante, apesar das nossas mães, né, como eu disse, não são perfeitas e às vezes entristecerem a nós mesmos, e às vezes até o procedimento não ser correto, mas até que seja um procedimento de nós temos que negar a nossa fé, até que chegue esse ponto nós devemos submissão. E nós devemos ter um coração livre para nossa mãe, para que então nós também não venhamos a rejeitar a autoridade de Deus sobre nossas vidas. Eu lembro que numa das aulas de seminário, o professor estava falando sobre esse princípio, e aí ele falou: olha, todo mundo abaixa a sua cabeça agora. E agora vocês peçam para o Espírito de Deus sondar o coração de vocês. E se você tem alguma coisa contra o seu pai ou sua mãe, coisa que você não resolveu, coisa que você guarda no teu coração, né? Então que você agora confesse ao Senhor e perdoe a sua mãe, né? E pegue perdão e se submeta à autoridade dela. Eu lembro que foi uma coisa surpreendente de vermos quantas pessoas tinham problema com seus pais, não é? E que por conta disso a vida com Deus deles estava de alguma forma travada, né? Mas eu lembro muito bem que tivemos um tempo muito gostoso, pudemos orar, né? E a gente via notoriamente, a olhos vistos, né? Pessoas sendo mudadas de um dia para o outro por conta dessa atitude mudada no coração, do perdão de Deus no coração deles. Que Deus nos ajude, né, a estarmos aceitando a autoridade da nossa mãe sobre nós, e especialmente a autoridade do Pai Celestial sobre nós, para que nós possamos ser bem-sucedidos. Que a gente possa sempre lembrar que a expectativa das mães e de Deus para com a nossa vida sempre é positiva, sempre vê qualidades, sempre vê os desafios também que existem nas nossas vidas e tenta nos ajudar a superá-los. Que a gente sempre possa lembrar também que apesar de nós, Deus sempre nos aceita, que apesar dos nossos atos, Deus continua nos amando e dando seu Filho Jesus para sermos restaurados e transformados dos nossos procedimentos que não nos levam à verdade de Deus, né? Nós vamos realizar a ceia do Senhor e Dia das Mães, né? Vamos ser gratos a Deus pelas nossas mães.
Vamos pedir a Deus: Senhor, existe alguma coisa no meu coração em relação à minha mãe, ao meu pai, inclusive? Se existe, Senhor, me perdoa, né? E eu quero aceitá-lo como eles são também, e a autoridade deles. E aquele evento que eventualmente tenha acontecido, que entristeceu e machucou você, eu perdoo em nome de Jesus. E você possa também se submeter não só à autoridade da mãe, mas também à autoridade do pai. Possamos desfrutar de tudo aquilo que tanto a mãe como o Pai Celestial tem nas nossas vidas. Vamos abaixar nossas cabeças. Muito obrigado, a Deus, porque o Senhor nos aceita como somos. O Senhor nos ama de uma maneira tão intensa, tão além daquilo que nós podemos compreender, e o Senhor assim o faz com cada um de nós. O Senhor tem nos provido Jesus para que, naquilo que andamos fora da vontade do Senhor, nós possamos ser perdoados no reconhecimento e no achego à cruz de Cristo. Obrigado porque o Senhor também nos restaura para vivermos o propósito e o plano perfeito do Senhor. Senhor, agora nós queremos pedir que, se há em nós alguma desconsideração, algum caminho que não tenha agradado o coração do Senhor, que o Senhor esteja nos convencendo, nos ajudando a confessar, nos ajudando a deixar, para que nós possamos experimentar plenamente o plano perfeito do Senhor para nossas vidas. Não só na nossa vida hoje, neste mundo, mas para que a gente também possa experimentar a plenitude do Senhor quando o Senhor voltar, quando estivermos na Tua Santa Presença face a face. Senhor, nessa hora, queremos celebrar a ceia do Senhor. Sonda o nosso coração, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, especialmente em relação à nossa mãe, a autoridade primeira que o Senhor tem colocado sobre nós. Senhor, sonda o nosso coração. Dirija-nos agora, Senhor, nessa hora.